Boa noite, meu querido, boa noite, minha querida. Mais uma quarta-feira de esperança, mais um culto das quartas de esperança aqui na Igreja Angelim Teresina. E você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo, apesar de tantas coisas e tantas notícias que têm roubado a paz de muitos e têm atormentado o coração de tantos. O Senhor tem sido muito bom conosco, muito fiel conosco, apesar de tudo o que está acontecendo em nossa volta. Porque, de verdade, a nossa esperança não está na melhora desse mundo. A nossa esperança é Jesus e está em Deus. E a nossa esperança nunca morre, nunca morrerá. Ela é viva, ela ressuscitou. E a nossa esperança é fiel. E eu quero lhe dizer com toda certeza, eu estou muito feliz, porque eu falei com a minha esperança hoje, e Ele falou comigo hoje. Jesus é vivo, Jesus é real, Ele fala com cada um de nós. Basta você estar com o coração sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, porque Deus sempre está a falar. O problema de muitos de nós são as distrações que rodeiam a nossa vida, as muitas vozes que estão em volta da nossa vida, falando, gritando as notícias, os fake news e tantas outras coisas que falam bem alto ao nosso ouvido e não ouvimos a voz do Senhor, que muitas vezes é como um sussurro, como também pode ser como o som de muitas águas. Ele sempre está a falar, Ele sempre está falando, e o seu Espírito que habita em nós sempre está disposto a ter um relacionamento comigo e com você. Basta apenas que silenciemos todas as vozes em volta e demos ouvido e demos atenção à única voz que de fato nos ajudará a ter esperança e entender qual é a nossa esperança, nos ajudará a posicionar a nossa vida no caminho certo, a encontrar o alvo e não ser confundido por coisa alguma. Eu profetizo sobre a tua vida, ao começar a ministração, que a voz do Espírito Santo seja contigo agora na tua casa, e que todas as vozes que insistem em gritar ao teu ouvido, na tua alma, te levando à desapercepção, te deixando desapercebido e não dando ouvido à única voz que você precisa ouvir para encontrar a paz no meio de toda a guerra. Só o príncipe da paz, Jesus, pode te dar a paz que você precisa e tanto busca. Os remédios que te ajudam a dormir hoje não podem te dar a paz. Os conselhos que você tem ouvido por todos esses dias e não tem dado atenção também, talvez eles não possam te dar a paz. Mas a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e você não será confundido. Eu quero começar te pedindo que coloque a mão sobre o teu coração e repita isso para você mesmo, dizendo: eu ouvirei a voz do Espírito, a única voz que me interessa ouvir e a única voz que pode me guiar no caminho, me trazer a paz e firmar os meus passos sobre uma rocha inabalável. Que assim seja sobre a tua vida, no nome de Jesus. Bem-vindo ao culto das quartas de esperança. Você é o nosso convidado especial. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 26, livro Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versos 50 e 52. Eu quero contar uma história a você, uma história bíblica. E antes de contar essa história a você, porque como eu disse, é uma história, mas é uma história verdadeira. E assim como todas as outras histórias da Bíblia são verdadeiras, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém somente a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Assim como Deus não tem amor somente, Ele é o próprio amor. A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. Se alguém disse o contrário disso a você, se alguém tentou provar isso, provar o contrário a você, tentou te convencer do contrário, eu quero te dizer que essa pessoa está enganada. A Bíblia, de capa a capa, é
a palavra de Deus. E cada uma das histórias que está escrita aqui, por mais simples que aos seus olhos possa parecer, foi autorizada pelo Espírito de Deus, porque ela fala ao nosso coração. E escrita há milhares de anos atrás, é tão viva quanto se tivesse sido escrita agora, no meio de toda essa pandemia que estamos vivendo, no meio de tantas outras tribulações que vivemos, e no meio de tantas angústias que você pode viver, está vivendo, viveu, ou talvez até viverá. Porque a Bíblia nos garante que esse mundo é cheio de aflições, mas também nos dá a certeza, pela própria palavra, que nós venceremos o mundo, porque Cristo venceu por nós e nos deu o caminho e toda a receita e todo o trajeto para que você alcance a vitória caminhando por esse caminho. Então eu quero contar uma história, quero dividir uma história com você, de um homem cheio de sonhos, de alguém que assim como eu e assim como você, tem ou teve muitos sonhos, mas tem um sonho. Esse homem que nós vamos falar teve um sonho específico, sonho esse que ele colocou toda a sua vida nessa direção, renunciou tudo em sua volta, colocou a sua vida em favor, em prol da realização desse sonho, abandonou todas as outras expectativas, abandonou todas as outras especulações de vida e direcionou a sua vida no favor, na direção, no propósito e no cumprimento, na realização desse sonho. Então lê comigo Mateus capítulo 26, versos 50 e 52, que diz assim: Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. No outro evangelho, evangelho de João, essa mesma história está contada de uma maneira mais minuciosa, de uma maneira mais fiel, e eu quero que você vá comigo até lá. Evangelho de João, João capítulo 18, vem comigo até João capítulo 18, verso 10 e 11, que diz assim: então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, porventura não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Leia de novo comigo o verso 10. Então Simão Pedro puxou da bainha sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Veja os detalhes do texto. E o nome do servo era Malco. Então o texto que lemos começa a contar uma história triste. Mas eu disse a você que contaria a história de um homem que tinha um sonho. Mas esse homem, nós sabemos agora que o nome dele é Malco. E ele é servo do sumo sacerdote. E como eu disse, ele tem um sonho. E o sonho de Malco é ser sacerdote. Malco deixou toda a sua vida e aplicou toda a sua vida no cumprimento da sua chamada, do propósito de vida. Porque na verdade você só pode viver em paz e feliz quando você descobre para que você nasceu. Enquanto você não sabe qual é a razão de viver, você não vive, você só sobrevive. Você passa pela vida tentando encontrar razão e sentido nas coisas que estão em sua volta. E por isso muitos de nós lançam suas vidas em paixões, depositam a sua confiança em relacionamentos íntimos, depositam a sua confiança ou tentam achar prazer e realização nas drogas, em relacionamentos que não são lícitos, em vícios e tantas outras coisas, mas ao final percebem que não realizaram coisa alguma, senão ficaram mais cheios de dúvida. Malco entende que tem uma chamada, um propósito em sua vida. E eu vou dizer para você o que era o servo de um sumo sacerdote, o que isso significa. Servo do sumo sacerdote era um moço que almejava um dia ser sacerdote.
Ele entendia que o futuro da sua vida, o propósito de Deus para a sua vida era ser sacerdote. E um sacerdote, se você não sabe, era alguém que era separado por Deus para viver no templo, servindo a Deus. Era um homem separado por Deus para estar numa igreja daquela época, servindo a Deus em tempo integral. Ele não se envolvia com outra coisa a não ser o serviço de Deus, e o serviço a Deus. E o sacerdote era o homem responsável de trazer as petições de todo o povo, de toda a nação, de toda aquela região, entrar no lugar santo dos santos. Ele precisava ser um homem santo, íntegro, para poder entrar na presença de Deus, que era manifesta por um fogo, no lugar chamado Santíssimo Lugar. E esse homem entrava com uma corda amarrada em sua cintura, e ele entrava fazendo uma espécie de dança, porque ele precisava se movimentar, e em volta da sua cintura havia sinos, porque quando ele se movimentava, os sinos badalavam, os sinos batiam, e ao som dos sinos, o povo que estava fora ouvindo entendia que o sacerdote era um homem santo, e que Deus estava recebendo a presença do sacerdote, porque se ele tivesse em pecado, o fogo da presença de Deus consumia a vida daquele moço, e como outra pessoa não poderia entrar no santo lugar para tirar o corpo, aquela corda amarrada em sua cintura era puxada, servia para puxar o corpo para fora, porque dentro da presença de Deus não podia haver impureza, pecado. Então aquele corpo não poderia ficar lá, precisava ser retirado. E como eu disse, outra pessoa que não fosse sacerdote precisava ser retirado, precisava tirar. Então alguém que não fosse sacerdote não poderia entrar naquele lugar. Por isso a corda servia para puxar o corpo para fora. Esse era um sacerdote. E Deus separou alguns de sua tribo para serem sacerdotes. Então esse homem Malco nasceu e almejou ser sacerdote. A sua tribo era uma tribo sacerdotal, então a sua vida estava apontando para ser sacerdote. E ele cresce estudando a Torá, a lei de Moisés. Ele cresce dedicando a sua vida ao favor de Deus. Ele cresce dedicando a sua vida na presença de Deus. Ele cresce dedicando a sua vida única, exclusivamente, inteiramente, totalmente a serviço de Deus. E ele vai aprendendo todos os decretos, todas as leis. Ele vai aprendendo a Torá, escrita por Moisés e deixada por Moisés, para que o povo de Israel seguisse a Deus e obedecesse a Deus. Então ele servia no templo em intervalos de 12 em 12 horas. Ele estava lá constantemente servindo no templo. Esse homem que era separado para ser um futuro sacerdote, ele ficava observando, ele estudava na escola sacerdotal. E quando chegava no tempo oportuno, depois que ele concluía todos os estágios para se tornar um sacerdote, o último estágio era ser servo de um sumo sacerdote. Era alguém que ficava colado do lado de um sacerdote e caminhava com ele. Tudo que o sacerdote fazia, ele observava, ele aprendia com aquele homem. O sacerdote era o discipulador do servo do sumo sacerdote, no caso, Malco. Então o sonho de Malco era ser um homem usado por Deus, era ser um homem segundo o coração de Deus, era poder ter a oportunidade de gastar os seus dias na presença de Deus, entrando no santíssimo lugar onde outra pessoa não poderia entrar, e levar e interceder pelos pecados da humanidade, pelos pecados do povo de Israel, interceder diante de Deus. E eu creio em meu coração que um dos maiores desejos de Malco, sendo sacerdote, era ver a glória de Deus descer naquele lugar como um fogo, consumir todo o sacrifício, e ele sair dali vivo, porque ele tinha certeza que estava cumprindo, certamente naquele momento ele teria certeza que estava cumprindo todo o papel que Deus estabeleceu para que ele cumprisse. Então ele seria um homem, um sacerdote aprovado. Malco tinha esse grande sonho. Mas o sacerdote precisava ter ele tinha algumas propriedades. Ele não podia ter defeito em seu corpo. Um sacerdote ou um servo do sumo sacerdote, um aspirante a sacerdote, não poderia ter defeito em seu corpo. Ele não poderia ser vesgo. Ele não poderia faltar um dos seus membros. Ele não poderia faltar a orelha direita. E aqui é o segredo pelo qual João, quando escreve o seu evangelho, diz que Pedro lança uma espada e corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Eu sei que muitas pessoas disseram para você que era um soldado romano, que Pedro feriu um soldado romano. Não, foi um servo do sumo sacerdote, esse moço Malco que estava diante
do seu estágio final. E automaticamente, quando ele tem a sua orelha cortada, passa um filme em sua cabeça. Acompanhe comigo, em Levítico 8, verso 1 a 3, rapidamente. Se você não pode abrir, anote, só para você entender como um aspirante ao sacerdócio, ou um servo do sumo sacerdote precisava ser. Então, diz assim o texto de Levítico: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, o novilho que era morto para a purificação do pecado, os 2 carneiros, o cesto de pães asmos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Verso 23, e então ofertou o carneiro, Arão ofertou o carneiro, Moisés tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua orelha direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre toda a ponta direita de cada um deles, sobre o polegar direito, sobre o polegar do pé direito, e Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar em redor, para a purificação e expiação dos pecados. Aqui está mencionando o primeiro ritual de separação, de consagração de sacerdotes. O sacerdote precisava ter o sangue do sacrifício colocado na sua orelha direita, no seu polegar da mão direita e no dedão do pé direito, porque a mão direita na Bíblia fala de força, santidade. Então, aquele homem, Malco, tinha um grande sonho, como eu disse a você, e ele chega agora acompanhando o sumo sacerdote. Ele agora é um aspirante, ele é um servo do sumo sacerdote, está acompanhando o seu sacerdote. Ele está no último estágio para a realização do seu sonho. Eu não sei o que aconteceu com você esses dias, ou como está a sua alma esses dias. Se de repente você estava prestes a realizar o seu grande sonho, e alguma coisa, numa velocidade, atravessou o seu caminho, e te impediu de chegar à realização, bloqueou você. Comece a pensar comigo, se coloque na situação desse homem, Malco. Ele está agora servindo ao seu sacerdote. Passando daquele teste, ele vai ser ordenado ao ser o próximo sacerdote. E o seu sonho, aquilo que ele investiu toda a sua vida desde o seu nascimento, seria agora realizado. Quantos de nós tem um sonho incrível que pulsa em nosso coração, pelo qual você daria toda a sua vida e investiria todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, toda a sua força, todo o seu entendimento na realização desse sonho? Quantos de nós tem sonhos, já teve sonhos assim, ou ainda os tem, e pensa todos os dias na realização disso? E quando você está próximo a realizar, quão grande é a alegria de tudo isso? Quanta alegria você sente, como você se sente com a realização, e percebendo que está cada vez mais próximo da realização desse sonho. Assim estava Malco, e Malco estava ali para aprender Jesus, acompanhando o sumo sacerdote. Em seu coração, a Bíblia não relata se ele entendia que Jesus era o Cristo, Filho de Deus ou não. Eu quero me deter aqui no sonho desse moço, que foi dividido ou foi apartado por uma espada. E detalhe, a espada não era de qualquer pessoa, a espada era de alguém que caminhava com Jesus. Quantas vezes você foi ferido por alguém que carregava o nome de Deus? Talvez você que me ouve hoje, agora, nesse exato momento, foi ferido, teve o seu sonho interrompido por alguém que carregava o nome de Jesus. Não por Jesus, jamais, mas por alguém que, ao invés de te defender, ele te posicionar e te proteger, te potencializar rumo ao teu sonho, ao projeto e propósito da tua vida, te feriu. E hoje você está amargurado, sem saber o que fazer, qual rumo tomar, qual direção seguir. Assim como Malco ficou quando percebeu que a espada de Pedro, o discípulo de Jesus, cortou a sua orelha direita, exatamente a orelha onde ele receberia a unção, aprovando o seu sacerdócio e realizando todo o seu sonho. A primeira pergunta que eu faço a você hoje é: onde você tem depositado a sua esperança? Onde estão os teus sonhos?
quais são os teus sonhos? Onde estão os teus sonhos? E em quem ou em que você tem depositado a tua esperança para a realização desses sonhos? Ou se você me responder, eu não sonho mais, eu não tenho mais nenhum sonho, os meus sonhos foram perdidos assim como a orelha de Malco. Alguém cortou os meus sonhos, alguém decepou, tirou de mim, arrancou de mim os meus sonhos. Eu quero te dizer algo que pode mudar a tua vida se você entender e guardar no teu coração. Antes de revelar isso a você, o Espírito me fala aqui que alguém que está nos ouvindo agora teve um relacionamento que onde essa pessoa depositou toda a sua esperança nesse relacionamento, depositou a esperança e toda a alegria de viver e a sua felicidade nesse relacionamento, e foi decepcionada. Eu quero dizer a você que, ainda que alguém tenha mutilado os teus sonhos, ainda que alguém tenha cortado de você aquilo que você tinha de mais precioso, Jesus está aqui hoje, Jesus está aí hoje, para te lembrar e te dizer. Lembra que oramos no início dizendo: silencie todas as vozes que estão em sua volta, arranque de você e feche os olhos para todas as vozes que estão em sua volta. Ouça a única voz que vai te dar paz e entendimento e te direcionar no caminho. Lembra que oramos dizendo: o Espírito Santo seja a única voz de influência sobre a vida dessa pessoa. O Espírito Santo está aqui hoje para te dizer que os teus sonhos não morrerão, que a tua esperança não está em pessoas ou em coisas, que a tua esperança está nele, e ele tem cuidado de você. Basta apenas você ouvir a sua voz e depositar a sua esperança em quem pode te dar a vida eterna e trazer de volta a alegria que te roubaram. Se alguém feriu você e arrancou a sua orelha, como arrancou a orelha de Malco, hoje o Senhor te devolve tudo isso, restaura os teus sonhos e te reposiciona diante de tudo aquilo que te roubaram, ou diante de tudo aquilo que você deixou ir, porque depositou na pessoa ou no lugar errado. Aleluia. Meu querido, talvez você recebeu uma notícia de que sua saúde não está bem, e essa foi a parte que decepou o seu coração. Talvez uma notícia bateu em sua porta dizendo que a sua saúde já não é mais como era antes, e a partir desse momento você começou a contar o seu relógio de regressão. Você começou a dizer: o meu tempo agora está acabando, eu vivi até aqui, desse resultado em diante agora eu estou contando os meus dias. E a cada dia que passa eu estou indo em direção à morte, sem saber qual é o dia que ela vai chegar. Mas a angústia tem matado você antes do resultado final de todas essas coisas. Eu quero dizer a você também, e profetizar em nome de Jesus, que a morte não vai levar você, que nenhum mal vai levar você. A palavra final está diante do Senhor. A tua esperança não pode estar em um laudo médico. A tua esperança deve estar naquele que venceu a morte, naquele que por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é o Senhor de toda a terra, e em sua mão está o poder, o querer e o realizar para cumprir todas as coisas que você precisa, espera e que depositou nos locais errados. Mas hoje Ele vai te chacoalhar aí onde você está. Receba essa palavra. Eu lembro de uma história de um jovem de 23 anos, conheceu uma moça da mesma idade, formada. Ele queria ser um grande empresário, e essa jovem formada, mas ela tinha um problema de saúde terrível. E eles, muito crentes, eles entregues a Jesus, começaram a depositar a sua esperança em Deus, depositaram a sua esperança no Salvador. Mas disseram àquela jovem que ela não passaria dos 30 anos. Deram uma sentença a ela e disseram: você não adianta se casar, você, ainda que se case, diga ao seu marido que você não viverá além dos 30 anos de idade. Ela, em prantos, apaixonada, namorando com esse moço, disse a ele: eu não devo casar com você, não posso me casar contigo, porque eu não vou viver nada. Aos 30 anos eu vou morrer, ou talvez até antes disso. E ela sofria de um mal terrível. O tempo não me permite contar detalhes, eu vou resumir para você entender. Essa é uma história real, você vai entender tudo. E essa moça, essa jovem, começou a fazer alguns exames e depositando a sua esperança em Deus. Todos os dias eles oravam nas madrugadas, eles noivos oravam dizendo: Senhor, Tu vai curar, o Senhor salva, cura e liberta, eu creio no Teu poder, a nossa esperança está em Ti, a nossa esperança é o Senhor. E eles creram com fé.
Antes de se casar, ela fez os exames pré-nupciais. Eles crendo que Deus os daria uma família a eles, era o projeto de vida deles. Aquela mulher já estava com a sua vida um pouco melhor em relação à enfermidade que tinha sentenciado os seus dias. Mas ao fazer o exame, uma outra bomba chega em seu coração. O médico olha para ela e diz assim: a medicação que você usou para prolongar e dar qualidade de vida aos seus dias te deixou estéril. Piorou o quadro que você tinha. E ainda que você não tomasse essa medicação, o seu útero é como o útero de uma criança de 8 anos. E ainda assim, ele é seco, não desenvolveu, e é um útero ressecado, atrofiado, você jamais geraria filhos. Então não se preocupe com métodos contraceptivos. Você jamais vai ter um filho. Você pode adotar uma criança, mas você jamais vai poder gerar uma criança. O mundo daqueles jovens por alguns minutos desabou. O dia inteiro foi terrível, foi escuro. Mas eles entenderam que o Deus de toda a terra tem em suas mãos todo o poder. E continuaram orando e dizendo: eu creio na palavra do meu Deus. O Senhor Jesus é quem tem a palavra final. Nós cremos. Eles se casaram. Casaram-se, tiveram a sua lua de mel, viajaram, começaram a viver e planejar o quarto dos filhos. Começaram a construir a sua casa, construir um quarto para suas crianças, para suas filhas, para os seus filhos. E oraram por 2 anos e meio. Todos os dias eles oravam dizendo: Senhor, nós cremos que Tu nos dará um filho. E todas as vezes alguém dizia: será que não já está na hora de vocês adotarem uma criança? Acostumarem-se a isso? No meio desse percurso dos 2 anos, Deus cura aquela mulher da enfermidade que os médicos diriam que mataria ela aos 30 anos. Ela recebe a cura daquilo e já não precisa mais tomar medicação. A fé é renovada dentro do coração deles. A fé pulsa dentro das suas almas. E eles dizem: assim como Deus curou você dessa enfermidade, Ele também nos dará um filho. E um dia essa mulher está pregando a palavra de Deus em uma igreja dizendo: Deus me curou, Deus me tirou de um leito de morte. Deus disse, a medicina diria que eu não sobreviveria, mas Deus me curou. Eu tenho os laudos médicos dizendo que eu fui curada, como se eu nunca tivesse tido esse mal. E eu sei que eu voltarei a essa igreja com os meus filhos nos braços, porque Deus certamente cumprirá toda a sua palavra. Alguém, ouvindo isso, procurou ela fora e tentou ferir o seu coração dizendo: você não acha que você é egoísta? Deus já curou você e te livrou da morte, você ainda quer um filho? Se der por satisfeita com o que você já tem. Naquele momento, o coração se angustiou. E era como se uma espada de alguém que caminhava com Cristo tivesse sido desembainhada como a de Pedro e cortado a sua orelha, o lugar da promessa. Mas esse casal não se abateu, permaneceu crendo. Sabe o que acontece? Essa mulher já estava pregando grávida e não sabia. 15 dias depois ela começa a se sentir muito mal, vai fazer um exame e percebe que está grávida de 2 meses. A alegria toma conta de toda a casa, é inacreditável para muitos. Muitos começam a perceber e achar que aquilo é impossível, de fato era. Mas os 9 meses passam, ela tem uma criança linda, forte, cheia de vida. O médico olha para ela e diz: você tem o útero ressecado, um útero pequeno, de um lado direito, mas do lado esquerdo, você tem o útero onde gerou a criança. E isso é raro na medicina, você carrega isso com você. E essa pessoa é a minha esposa, Aliciane. Deus fez isso conosco, e o mesmo Deus que fez isso comigo, fez isso com ela, fará com você. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o Deus de eternamente. Se alguém feriu você, ou se algum diagnóstico roubou a sua paz, tentou cortar um pedaço da sua esperança e levou consigo tudo isso, e talvez muitas vezes pode ter sido usado até o nome de Deus para te ferir, querido, em nome de Jesus, o Espírito Santo hoje te abraça com o bálsamo de alegria, com o óleo de alegria derramando sobre você hoje. Eu profetizo sobre a tua vida que o óleo de alegria descerá sobre ti, e que a esperança ressuscitará sobre ti, e você entenderá que Deus é verdadeiro, é fiel, é vivo, e Ele faz acontecer, e não há tempo para Deus.
O Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Onde você tem depositado a tua esperança? Coloque a tua esperança diante de Deus. Coloque a tua esperança hoje diante de Deus, jamais em pessoas ou em coisas. Você não pode ser influenciada por as coisas em volta, pelas vozes que gritam em sua volta. Você precisa ser influenciada pela voz do Espírito Santo. Você precisa ser influenciado pela voz do Espírito Santo. Jó 14, 7-9 diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, ela não vai parar de se renovar. Há esperança para a árvore que foi cortada, há esperança para a árvore que um dia foi rejeitada, há esperança para alguém que um dia depositou a sua confiança e esperança e felicidade em uma pessoa, e esperou desse relacionamento essa vitória e não recebeu. Há esperança, e os seus renovos não cessarão, continuarão a vir. E o texto continua dizendo: se envelhecer na terra a sua raiz, ainda que a sua raiz envelheça na terra, e o seu tronco morrer no pó. Verso 9: ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como de uma planta verde. Aleluia. Ei, ainda que você tenha se sentido cortado, decepado, mutilado, ainda que você esteja sentindo-se morto, ao cheiro das águas brotará. Há um rio correndo do trono de Deus, pelo Espírito Santo, através da sua palavra, que nos garante vitória, correndo em direção da sua casa. Ele está entrando aí no teu coração, Ele está lavando você e levando embora toda a desesperança. Ele está entrando em tua casa, em teu coração, na tua alma, e lavando e levando embora tudo aquilo que não pode estar aí, que bloqueia a sua fé. Deus está levando e arrancando de você agora toda a desesperança. Deus está trazendo a ressurreição, a esperança. Ao cheiro das águas brotará como uma planta verde. Assim será sobre a tua vida, no nome de Jesus. Não desista, não perca a esperança. Talvez você sonhou em ter uma empresa e conquistou essa empresa, e no momento agora de dificuldade financeira que todos nós estamos vivendo e que o mundo está vivendo, você se abalou e se abala porque tudo está chacoalhado. Eu quero dizer a você que ao som das águas, ao cheiro das águas, florescerá. Não temas, porque o Senhor é contigo. Coloca a tua esperança em Deus, descanse, entregue o impossível para Ele. Se você com todas as suas forças chegou até aqui, e aqui foi o único lugar que você pôde chegar, muito bem, meu querido, seja bem-vindo. Você chegou no lugar que deveria chegar, na tua limitação, porque a limitação do homem é a oportunidade do sobrenatural de Deus. Se você chegou até aqui, as duas forças te trouxeram, ainda que se arrastando até aqui, seja muito bem-vindo. Agora é hora de descansar e entregar esse fardo a Jesus, porque até aqui o Senhor te ajudou, agora é Ele que vai por você. João capítulo 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e quando seca é lançada no fogo. Mas se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis os meus discípulos. Eu quero te convidar a se conectar de novo na videira verdadeira. A tua mente, conecte-se nela. Sabe o que aconteceu com Malco? Quando Pedro, discípulo de Jesus, corta a orelha daquele homem e leva consigo, nesse ato, todos os seus sonhos embora. Jesus olha para aquele moço, olha para Pedro e diz: Pedro, devolva a sua espada para a bainha, porque quem com o ferro fere, com ele será ferido. Quem pela espada luta, quem pela sua própria força batalha, por ela também se cansará, por ela será vencido.
E Jesus toma em sua mão a orelha do moço, o pedaço da orelha que está no chão, recolhe aquela orelha, coloca no lugar de volta, sara aquela ferida, como se nunca houvesse tido um corte naquele homem. Ah, meu querido, não sei se você compreendeu o que eu estou dizendo, mas sabe o que isso significa? Quando Malco percebe que sua orelha foi cortada, os seus sonhos vão embora e ele se desespera. E tudo que ele investiu a sua vida chegando até aqui, ele vê indo por água abaixo por alguém que o feriu em nome de Deus. Mas o próprio Deus, Jesus, o seu filho, toma a orelha e devolve a esperança àquele homem. E quando ele põe a orelha no lugar, ele está dizendo para Malco: Malco, os teus sonhos não morrerão. Malco, você não ficará pelo caminho. Malco, você não vai morrer na praia. Ei, você não chegou até aqui para morrer como está. Você não nadou e investiu toda a sua vida, abriu essa empresa, ergueu esse negócio, guiou os teus passos diante do Senhor para chegar até aqui e morrer na praia. Não, não, não. Deus está devolvendo a você a tua esperança. Jesus está devolvendo a você a orelha que lhe cortaram. Jesus está devolvendo a você a esperança de chegar ao teu propósito e realizar os teus sonhos. Só Ele pode devolver isso a você. Ele está devolvendo isso a você hoje, como devolveu a Malco. Eu posso imaginar a alegria daquele homem olhando para Jesus e tendo seu estágio diante do Filho de Deus. Sabe o que muitos de nós não percebe? Que a circunstância e a situação que está nos rodeando é para revelar a nossa verdadeira identidade. Para quem você corre quando o desespero chega? Você corre para Deus ou para longe de Deus? Você corre aos pés de Jesus ou para longe de Jesus? Eu não estou criticando você se faz isso, eu estou dizendo que a sua corrida e o seu alvo está errado. Realinhe isso e corra aos pés de Jesus. Só Ele pode reposicionar você e te devolver a orelha que um dia te cortaram. Ouça isso, entenda isso. O minuto escuro que a lagarta julga ser o fim da sua vida é o mesmo momento ensolarado que a borboleta enxerga ser o início da vida dela. As crises são para revelar a nossa verdadeira identidade. Essa crise não veio para te matar, essa crise não veio para matar você. Os sonhos que levaram, a desesperança que você perdeu e deixou que levasse, não vieram para matar você. Reposicione-se, coloque a sua vida diante de Deus e você vai entender qual é a sua verdadeira identidade nele. Uma identidade de filho de Deus, uma identidade de alguém que está posicionado sobre uma rocha. E os ventos que batem em volta e as vozes que falam em volta jamais te tirarão do propósito. Um dia tentaram me tirar do propósito, mas eu entendi e ouvi a única voz que dizia: filho, eu te amo. Filho, eu estou contigo, não temas, porque eu sou o teu Deus. Jamais te desampararei, nunca te desampararei, jamais te abandonarei. E entendendo isso, nós podemos desfrutar daquilo que Deus tinha prometido. Hoje eu tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, que a medicina jamais poderia me dar, mas Deus me deu. A minha esposa hoje tem 36 anos, e aos 30 morreria. Tem 36 anos, há 6 anos ela contraria a medicina, por causa de Deus. E as minhas 2 filhas, quando eu as vejo correrem, eu olho e percebo que a cada passo e corrida que elas dão, elas contrariam tudo aquilo que um dia disseram que não seria possível. Confie no Deus que prometeu a você. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você. Coloca as tuas 2 mãos sobre o teu coração. Se alguém saiu da sala agora, mas para fazer seja o que for, você que está nos ouvindo, retorne. Se você tem condição física, espaço suficiente, ajoelhe-se. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Repita isso comigo. Senhor Jesus, muitas coisas aconteceram e tiraram a minha paz, levaram a esperança de mim. Algumas pessoas, com suas palavras, atitudes e promessas não cumpridas,
e com a decepção que trouxeram à minha alma, roubaram pedaços de mim, me mutilaram, e com isso, com elas, foram a minha paz e a minha esperança. Mas hoje eu reconheço que depositei esperança onde não deveria. Hoje eu reconheço que depositei fé onde eu não deveria. Eu depositei a esperança onde eu jamais poderia esperar algo em troca. E hoje, entendendo a tua palavra, percebo que tu, somente tu, Jesus, pode trazer a esperança ao meu coração. Ainda com a mão no teu coração, repita: eu declaro, Jesus, e te convido, eu declaro que não há outro nome acima do teu nome em minha vida. Eu declaro que no trono da minha vida o Senhor estará sentado. Eu declaro que sobre a minha vida a esperança é você, Jesus, é o Senhor, Jesus. Eu declaro que todas as vozes que insistem em dizer que eu não chegarei no meu alvo e que os meus dias estão contados, as vozes que dizem que a esperança já morreu, as vozes que dizem que a minha vida está chegando ao fim, as vozes que dizem que eu não sou ninguém, eu declaro o silêncio dessas vozes. E hoje dou ouvido à única voz que pode me trazer a paz, esperança, amor e firmar os meus passos sobre a rocha que é o Senhor, a voz do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Senhor, eu te entrego a minha vida, vem morar em mim, eu te recebo como Senhor, Salvador da minha vida. Senhor, eu vivi longe de ti, mas hoje eu retorno para a tua presença, e eu quero caminhar contigo por todos os dias da minha vida. Me ajuda, Espírito Santo, a ter os meus pés firmados na palavra e nunca ser confundido, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo à presença de Deus. Coloca o teu nome, se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, coloca o teu nome nos comentários, nós vamos orar por você. Da mesma forma, você que estava afastado, porque a desesperança te cegou, ou até mesmo o pecado te levou para distante, mas você entendeu e percebeu que não há vida longe dessa presença, e que hoje retorna. Seja bem-vindo. Jesus está de braços abertos, e nós, como igreja, também, para caminhar contigo. Você não está sozinho. Coloca também o teu nome nos comentários. Nós vamos estar orando por você. Deus abençoe a tua vida, hoje e sempre. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre ti e tua casa. Que Ele vire o seu rosto sobre ti e te dê a paz. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.